Vocês conseguem ver a tela? Essa tela aqui? Sim. Tá bom. Tinha alguém aí com um monte de passarinho fazendo barulho bonito aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Era os meus. Oi? Era meus passarinhos. Ah, muito chique. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o exame físico do abdômen, tá bom? Exame físico abdominal. Meu ponto de vista, não é o mais difícil. Meu ponto de vista sempre vai ser o mais difícil, o neurológico, seguido pelo cardiológico, respiratório, depois o abdominal. Mas o abdominal ele tem alguns termos, alguns testes, né? Então esses testes acabam deixando parecendo que o exame físico do abdômen é um pouco mais difícil, mas na verdade não é não, tá? A gente precisa só entender a finalidade de cada teste, e aí entendendo cada teste a gente vai entender a finalidade. Então, entender a finalidade é super rápido, o teste é rápido de ser feito. Mas antes de começar a aula, eu queria passar para vocês isso. Eu acho que vocês já estão vendo essa imagem desde ontem, anteontem, né? Essa eu não vi, não. Não viu ainda? Nem vi, não. Essa imagem aí é a imagem do desafio nota máxima, né? Então a gente precisa passar isso para vocês, porque tem muitos alunos que não estão fazendo o desafio. E esse desafio ele vai pontuar nota para vocês em sala, né? Então, assim, se vocês não fazem, vocês não têm pontuação, de atividades lá no total de nota de vocês. Então, tem muitas atividades. Eu sempre repasso isso, eu acho que os outros professores devem repassar também, porque tem turma que é nova, né? Tem turma que é primeiro semestre, então o pessoal não sabe tudo ainda como pontua, não sabe nem como que funciona. Então tem a nota das provas, tem a nota das atividades que o professor dá, tem a nota do AVA, tem a nota desse desafio. Então tudo que vocês fazem no ambiente virtual vai gerar uma pontuação que vai somar na prova, vai somar na atividade que o professor deu em sala de aula, que no meu caso foram os questionários, vai somar na anamnese que eu vou pedir quando a gente voltar, vai somar nos outros trabalhos que eu pedi, e isso tudo vai computar a nota final de vocês, tá? Então, o desafio, ele vai pontuar até 3.500 pontos. Então, assim, 3.500 pontos é bastante ponto, é bastante pontuação, né? Tem que pensar que as duas provas que eu vou dar, né, uma que eu já dei e a próxima, elas juntas pontuam 5.000 pontos. Então, assim, o desafio nota máxima, ele pontua quase que o peso das provas. É lógico que tem critérios. O aluno só vai ser aprovado se ele tiver nota mínima de 6.000 pontos, e desses 6.000 pontos, pelo menos 2.500, 3.000 serem da prova, né? Daí tem cada critério lá. Tem o critério se atividade que o nível da disciplina valer 2.500 pontos, né? A disciplina for nível 2, ou se a disciplina for nível 1, tá? Eu fiquei de passar para vocês a nossa disciplina, né? Porque eu estava em dúvida, porque tem semestre que ela é nível 2, tem semestre que ela é nível 1. Nesse semestre, a nossa disciplina é nível 2. Então, para você passar, para você ser aprovado, você tem que tirar nas duas provas juntas pelo menos 1.500 pontos. Além disso, você tem que tirar 6.000 pontos no total com as outras atividades. Então, por favor, gente, tenta arrumar um jeitinho de fazer o desafio nota máxima. Eu acho que o Anderson, não sei quem que me passou nas últimas aulas, que não estava pontuando a questão do... Ai, não estava aparecendo semiologia, estava aparecendo outras questões. Não tem problema, faça a questão, o desafio relativo à série do curso que vocês estão, tá? Então, assim, se porventura está vindo pouco a questão de semiologia, ou é porque você já acertou as questões que tinha, mas o sistema ele vai filtrando as questões. Então, num momento chega a questão de fisiologia, no outro vai chegar mais de anatomia, mas façam, porque esse desafio, embora apareça só anatomia ou ciências morfofisiológicas ou morfofuncionais, independente disso, vai pontuar em todas as matérias, tá? Então não deixa passar, não. Tudo bem, pessoal? Professor,
Tudo bem. Oi. No caso, esse desafio nota máxima é agora do primeiro semestre. Quando começar o outro semestre, ele zero, daí começa tudo de novo? É outro desafio com outras questões do semestre que vem, de matérias do semestre que vem. O que eu acredito, assim, ó, como que funcionava o desafio nota máxima até o semestre passado? Só fazia desafio... Oi. A Ana pediu para você aceitar ela. Mas não tem ninguém aqui, ó. Vocês estão na minha tela, tá vendo? Vocês estão Vou na minha falar pra ela, tela. peraí. Não tem ninguém aqui, ó. Agora apareceu o Alessandro, ó. Tá bom, peraí. Quem tinha perguntado era a Sirlene, né? A Jéssica. Ô, Jéssica, desculpa. É assim, ó. Até o semestre passado e retrasado, só fazia desafio nota máxima o aluno queria fazer o ENAD. Então, ele ia fazer ENAD e ele fazia desafio nota máxima. Ele era treinado, né? A gente meio que instrumentava o aluno para fazer a prova. Agora, não. Todos os alunos de todas as séries vão fazer. Então, acabou esse semestre agora, que se Deus quiser vai acabar esse negócio de quarentena, tudo, a gente foi para o segundo semestre. Vocês vão ter outras matérias. Com as outras matérias, aí vocês vão ter o desafio com questões daquelas matérias, tá bom? Então muda, e aí então essa pontuação ela tem que ser fechada no final do semestre, não dá para continuar com ela depois. Então se vocês não fizeram, vocês já estão perdendo ponto, tá? Professor, uma dúvida. Você falou assim que talvez, se não, a gente não voltasse, você iria também usar as atividades do AVA para complementar na prova, né? Até que dia a gente pode fazer as atividades do seu AVA para contabilizar, alguma coisa assim? Ou Não, ainda o senhor não tem uma data? eu já usei 200 pontos no semestre passado, eu já puxei um relatório, e aí esse relatório, já vi quem fez, quem quase terminou eu considerei que fez tudo, até a unidade 2, né? Quem não fez nada, eu dei 0 ponto de atividade, e aí eu vou fazer isso de qualquer forma até antes da prova, entendeu? Então, no primeiro bimestre até a já unidade foi. 2, até a Já unidade 2 pontuou. o senhor contabiliza. Tá, porque assim, eu tinha feito até a unidade 2. Eu falei, nossa, será que o professor vai dar nota na unidade 3 também? Porque ainda eu não comecei ainda. A unidade 3, eu vou pegar assim, na semana da prova, eu vou lá ver, eu vou puxar um relatório. No dia da prova, ou um dia depois, eu vou baixar o relatório. Quem fez até a unidade 4.3, eu vou dar lá 200 pontos. Mas isso eu estou falando, gente, que é para estimular vocês a fazerem. Porque o professor não precisa ficar dando pontuação para a atividade do AVA, tá? Porque a gente entende que a atividade do AVA, o aluno tem que fazer, ganhando ou não ganhando ponto. E já tem outras pontuações que o próprio sistema dá que já inclui isso, entendeu? Então, quando vocês vão fazendo lá 100%, 30%, 50%, o AVA vai dar uma pontuação daquilo para vocês. Então, assim, vocês estão sendo pontuados 2 vezes. Mas eu ainda acho melhor fazer isso, porque eu sei que tem aluno que não vai fazer o AVA, e ele vai pegar e vai... só na hora da prova vai lá com a sorte, e pelo menos eu estimulando, eu acho que ajuda um pouquinho, tá bom? Não pensei nas atividades ainda de nota, porque assim, eu acredito que a gente acreditava, né, que a gente iria voltar logo, mas eu não sei como que vai ficar. Vocês tiveram alguma posição do coordenador ainda, já ou não? Então, professor, ele falou assim, de um monte de gente reclamando lá no grupo sobre o aplicativo aqui que a gente faz as aulas online, sabe? Falando que estava sendo difícil, que eles não estavam aprendendo. Eu até comentei lá que, no meu caso, nas minhas disciplinas, a gente estava entendendo. Só que tinha outros alunos que não estavam. Aí o Everton falou que não tem uma data certa para voltar, porque eles ficam prorrogando a quarentena toda vez que é para liberar. E aí vem lá da matriz, se eu não me engano, então a matriz não está liberando. Aí ele falou que não sabe quando vai voltar, e que infelizmente vai ter que continuar sendo assim, e que os professores eles vão fazer os melhor, porém não é a mesma coisa de presencial, né, professor? Não é, mas a gente tem que pensar o seguinte, não é mesmo, mas a gente tem que pensar o seguinte, fazendo desta forma, a gente tem muito mais material para estudar do que se fosse só presencialmente também, viu? Então, assim, eu já falei para vocês, eu não monto slide, eu só explico matéria. Às vezes com slide tem a imagem, tem a foto, às vezes no AVA tem um vídeo, tem um complemento, então acaba que uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, a pergunta que eu fiz mesmo inicialmente era se existia se alguém mudou, se já foi passada a mudança de data ou se não mudaram, se vocês têm alguma informação.
porque eu preciso pensar em atividades, né, para poder avaliar vocês. Então, na próxima aula, eu já passo para vocês alguma atividade e para poder vocês fazerem, para poder me entregar lá no AVA, porque eu preciso ter mais 1.000 pontos, se eu não me engano, ou 1.500 pontos de trabalho que eu dou em sala. E como eu não sei se a gente vai voltar, eu não sei se a gente vai conseguir isso. Então, eu já vou adiantando. Oi? Caso a gente não volte, a prova também será online, a gente não vai ter nenhum tipo de presencial, né? A gente Aí eu não sei. né? Aí eu preciso aguardar a orientação, porque eu não sei. Uma coisa assim que vocês têm que ter em mente, tá, gente? Tem que pôr na cabeça de vocês. Isso não é a Anhanguera de São José dos Campos. Isso não é só a Anhanguera do Brasil inteiro. Isso não é Croton. Isso é qualquer faculdade do Brasil. Se você parar para olhar... Faculdade que não está dando nem aula assim, igual a gente está fazendo, eles colocaram férias e não está dando. Aí, quando for férias, vai ter que repor tudo. Exatamente. Eu trabalho em outra faculdade que deu férias em abril. E a gente não vai ter férias em julho. Só que mesmo assim, a gente voltou agora e continua fazendo aula remota. Então, assim, tem que pensar que é um problema que não é exclusivo do Brasil. Gente, começa a olhar para os países do lado aí. Começa para olhar o que aconteceu na China. Então, assim, todos os países sofreram com isso, né? Itália está voltando ao normal agora. Já tem 3 meses que eles passaram pelo sufoco. Então, assim, não dá, gente. Isso não é norma de faculdade nenhuma. Isso é norma que vem da esfera federal, do governo, estadual. Então, a gente precisa receber, acatar essas orientações, porque senão a gente é passivo, inclusive, de multa, de fechamento, né? Então, a faculdade ela tem que se respaldar. E algo que eu acho que está sendo, por mais que nem todos tenham o mesmo acesso, que está ajudando a gente não parar, e isso é bom, é a questão das aulas remotas, porque acontece no horário da aula que vocês estariam lá. Só que olha aqui para vocês verem, todo dia é isso. O aluno que está reclamando, tenho 22 alunos, isso contando comigo, tem 21. A sala de vocês tem 70 alunos. 70. Vocês acham que o restante que está faltando aqui, os outros 50, eles entram no YouTube para ver a aula? O que vocês acham? Não, muita gente lá nos líderes reclamou, sabe? Aí o Everton foi e falou isso. Mas os seus colegas estão entrando na aula? Estão pelo menos tentando entrar? Porque eles ficam falando do negócio ficar caindo toda hora. Porque, professor, tem outra disciplina que não estou conseguindo, tipo assim, dar aula igual a gente faz aqui, conversa normal, porque trava muito. E eles estão reclamando, falando que não estão aprendendo, só que às vezes eles não estão nem entrando para ver. Então. Oi. Eu, por exemplo, não assisti algumas aulas suas, mas eu vi no AVA. Então. A última agora que você postou, eu não consegui assistir pelo AVA. E aí você falou a questão do YouTube lá e tudo, só que eu não consegui também achar o link do YouTube no AVA. E meu AVA tá todo completo, tudo certinho. Não, o link do YouTube tá no link da aula. Depois eu entro aqui, tá? Depois que a gente terminar, a gente vai lá e mostra, porque já tá postado, eu posto no mesmo dia. As últimas aulas, eu tive bastante problema técnico mesmo, né? Eu até mexi na internet. Oi? Eu até te mandei um e-mail lá pelo AVA mesmo. Tá, fica no final pra gente conversar, tá bom? Daí a gente entra e eu vejo como é que tá. Pode ter acontecido eu não ter postado, mas eu acho difícil eu esquecer de postar. Mas enfim, mas assim, você corre atrás, mas e os outros 60 que não correram atrás? Eu entrei lá no YouTube para ver, o link que eu posto da aula no AVA, ele puxa o link lá do YouTube. Quando eu fui ver, sabe quantos alunos acessam a aula? 8, 5, 4. Eu fico pensando, nossa gente, 20 assiste, com mais 5 que assistiu no YouTube, dá 25. E os outros 50? Então, a gente também tem que fazer isso. Ou então teria uma outra opção, todo mundo parar e ficar em casa e esse semestre ser literalmente perdido, sabe? Então, assim, graças a Deus agora vai ter as provas de junho, julho, vocês já vão para o segundo semestre de 2020. Então, assim, não perdeu. E tem muito lugar que, infelizmente, está parado. Então, a gente tem que pensar em toda essa movimentação também, que vai ter que ter um esforço maior, não só do professor, mas do aluno também. E só que nem todos estão preparados ou aptos para fazer esse esforço. Mas, enfim.
Isso vai de cada um. O que eu disse pro Everton numa conversa que a gente teve no grupo lá de professores? Que eu percebo que existem pessoas comprometidas e eu consigo ver e eu falo para ele, por esses alunos aqui, que são os mesmos que estão desde as primeiras aulas, e esses alunos, eles são comprometidos tanto remotamente quanto presencialmente. Então, não adianta eu falar, por exemplo, que o Anderson nunca está na aula, que a Sirlene nunca está, que a Caroline não está. Não tem como eu falar que a Natália não entra, porque todas as aulas, vocês todos, esse grupo está praticamente, uma ou outra pessoa. Então, assim, essas pessoas que são comprometidas dessa forma também são as pessoas comprometidas presencialmente. Então, esse filtro não é porque a gente está fazendo aula remota, esse filtro existe na vida. Então, esse filtro vai ser aquele filtro lá no dia a dia profissional que vai excluir profissional e vai incluir profissional no mercado de trabalho. Então, gente, a gente não pode, lógico que quando tem erros, tem falhas, a gente tem que corrigir, mas a gente não pode colocar o problema só na falha técnica, a gente precisa correr atrás, a gente precisa ir atrás de material. As aulas que eu estou deixando de material de apoio, gente, são excelentes. Se o aluno não quiser assistir o vídeo no YouTube, não assiste as aulas de apoio, porque elas estão muito bem explicadas. Então, assim, tem muito recurso, mas na verdade a gente quer que isso acabe logo e a gente volte. Mas enquanto isso não acontecer, vamos estudando por aqui, tá? Orienta os colegas a fazer AVA, fazer desafio nota máxima, e, enfim, é isso que a gente precisa para poder pontuar vocês, tá? Eu vou começar aqui então, porque senão a gente vai perder bastante tempo. A aula hoje eu vou falar só de aparelho abdominal, e a gente está terminando já praticamente a unidade 3. Próxima aula a gente termina a unidade 3 e já começa a unidade 4. A unidade 4, gente, ela é super rápida, tá? Então a gente tem que pensar que na próxima aula, deixa eu ver aqui, acho que é 14, hoje é 14, então é 20, se eu não me engano. Então dia 20, deixa eu ver aqui rapidinho. Tentar ir mais. Então, a próxima aula é 21, a gente termina a unidade 3 e já começa a unidade 4. Em 2 aulas, a gente termina a unidade 4, porque a unidade 4, ela é uma unidade bem básica, ela fala bem simples, né, questão de oxigenoterapia, questão nutricional, não é nada de técnicas, né, de procedimentos, porque vocês vão ter isso ainda em outra matéria, mas aí a gente já termina essa unidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem mais 3 aulas, ou aqui virtualmente, ou presencialmente. Eu não sei como que vai funcionar, tá, gente? A gente ainda não... eu preciso que vocês recebam informação, os representantes recebam informação para eu poder passar as informações que eu tenho. Então, assim, eu preciso que vocês sejam orientados. Mas, no mês de junho, a gente tem dia 4, primeira semana, e dia 11 é feriado, se eu não me engano. Acho que é Corpus Christi, eu não lembro que feriado que é no dia 11. É Corpus Christi mesmo. E aí, depois, já é prova. Então, não sei se vai ser remota, não sei se vai ser presencial. Eu acho que vai ser tudo presencial. Mas daí a gente tem que acabar, então, a matéria até a semana do dia 4. Então, tentem não faltar nas próximas aulas, que daí a gente já, na próxima, acaba esse exame físico. Então, eu vou arrumar aula de aparelho geniturinário, avaliação do aparelho geniturinário. Eu vou arrumar uma aula eu vou pegar a que eu tenho aqui, que tem quase 110 slides de aparelho locomotor, eu vou reduzir ela para poder acabar locomotor e geniturinário na próxima aula, tá? Por quê? Porque daí daqui 2 aulas a gente já entra na unidade 4 para acabar. Então, o semestre praticamente está acabando. Em junho a gente já começa as provas, tá? Então, assim, fala para os colegas estudarem, irem atrás, porque senão não vai dar para fazer tudo correndo. E se for presencial, não vai ter como, em hipótese nenhuma, o colega pegar e copiar a prova do outro, copiar a resposta do outro, e aí sim a gente vai ver quem que estudou de verdade na primeira prova, tá bom? Bom, voltando aqui para a matéria, então. O exame físico do aparelho abdominal, né, ele é feito pelos 4 passos propedêuticos: inspeção, ausculta, percussão e palpação, tá? E a gente tem que tomar um único cuidado que esse aparelho, com esse exame físico. Quem lembra qual que era o maior cuidado que eu tenho que ter na avaliação do exame físico do abdômen? A palpação, não é, professor? Por quê? Porque a pessoa pode estar com alguma laceração ou alguma coisa dentro do
do abdômen que pode estar machucado, você pode machucar mais ainda. Então eu começo pela palpação? Não, Não. Eu termino pela palpação, né? palpação. Exatamente. A palpação ela tem que ser o último, porque a palpação do abdômen, ela é o último passo propedêutico que eu vou aplicar, justamente porque se o paciente estiver apresentando algum problema, vai ser nesse momento que eu vou conseguir identificar esse problema, né? Na verdade, a gente identifica antes, a gente já sabe que ele tem algum problema ali, porque a gente percebe feição de dor, ele protege o local que está doendo, mas a gente tem que pensar, além disso, se eu apalpar, se eu apertar aquele local, será que ele vai deixar eu fazer os outros passos propedêuticos? Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes ele não vai deixar, é uma proteção, né? Imagina, você tá com dor num local, vem uma pessoa põe a mão naquele local. Eu acho que tem alguém que tá com... Gente, cuidado com quem tiver, por exemplo, no Viva Voz do celular, porque pode ser que faça microfonia e aí fica repetindo a minha voz, tá bom? Pode deixar aberto aí, não atrapalha, desde que não fique falando. Mas toma cuidado só, porque senão repete, daí depois eu só percebo isso lá no áudio, na hora que eu estou vendo a aula gravada. Então eu tenho que tomar cuidado com esses 4 passos propedêuticos, tá bom? Além disso, a gente tem que fazer, né, uma divisão do abdômen em partes, para que a gente possa facilitar a visualização, né, daquilo que a gente teoricamente deveria avaliar. Então, por exemplo, esquece aqui o abdômen, vamos vir aqui para o tórax, né? Quando a gente coloca o estetoscópio nos espaços, né? O que a gente quer avaliar numa avaliação do coração, por exemplo? As bulhas, né? Eu quero avaliar B1 e B2. Eu quero avaliar o fechamento e a abertura das válvulas semilunares e das válvulas atrioventriculares. Então, eu tenho locais estratégicos que eu vou colocar no meu estetoscópio que vão me dar o som melhor dessa estrutura que eu quero ver, né? Então, se eu colocar no segundo espaço intercostal, à esquerda, à direita, desculpa, próximo à linha external, eu vou ter um foco. Se eu colocar no outro, eu vou ter outro. Enfim, então, quando eu vou fazendo isso, eu estou potencializando a forma como eu vou auscultar, como eu vou ouvir aquela estrutura, aquele órgão, né? Então, eu tenho que imaginar o que tem por trás da pele do paciente. Eu tenho que pensar que tem gradil costal, que tem costelas, que tem, né? Que atrás tem as vértebras, que tem escápula, clavícula. Eu tenho que pensar que tem o externo. Então, eu tenho que saber disso tudo. Eu tenho que pensar que tem pulmão aqui, eu tenho que pensar que tem o fígado aqui embaixo, eu tenho que pensar que tem o diafragma aqui, eu tenho que pensar que tem o outro lado do pulmão aqui, eu tenho que pensar que tem o coração desse lado, eu tenho que pensar que aqui tem estômago. Então, a gente tem que pensar da mesma forma que eu, quando enxergo o paciente, eu tenho que imaginar a localização desses órgãos, eu tenho que fazer o mesmo no abdômen, né? Entendendo que o abdômen, ele é uma região que tem uma quantidade de órgãos muito grande, né? Então, eu posso ter uma alteração muito importante ali, né? Então, eu tenho que dividir esse abdômen em 4 partes, inicialmente, tá? E eu chamo de quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito, tá bom? Isso daqui pode ser usado para fazer exame físico, tá? A gente prefere não ficar só usando a divisão em 4 quadrantes, porque a divisão em 4 quadrantes, ela vai abranger muito mais estruturas, né? Então, eu posso ter parte do intestino, eu posso ter fígado, eu posso ter estômago, eu posso ter baço, eu posso ter parte do rim aqui, eu posso ter intestino, eu posso ter bexiga, tudo no mesmo quadrante, né? Então, a gente prefere utilizar a divisão em 9 quadrantes, e aí a gente divide em quadrantes menores, tá? E aí, essa divisão de quadrantes menores, o que a gente tem que pôr em mente para poder não dificultar na hora de entender, tá bom? Porque, às vezes, a gente confunde, fala a gente, porque eu também me confundia muito quando eu estudava isso, né? E demorou para entender como que funcionava. A gente confunde porque existem 9 nomes aqui. Então, se aqui eu só chamo de quadrante superior porque é em cima, inferior porque é embaixo, direito e esquerdo, fica mais fácil. Mas quando eu divido em 9, a gente tem que entender que dentro desses quadrantes menores tem estruturas que aí fica mais fácil de eu avaliar, tá bom? Então, o quadrante, se eu pegar a linha média aqui, ó, média clavicular esquerda e direita,
eu vou dividir em 3 partes, então, né? Nessa região do meio, eu vou chamar de região epigástrica. Então, a parte superior epigástrica. A parte do meio eu posso chamar de umbilical ou mesogástrica, tá? Tanto faz. É bem a da cicatriz umbilical. E, gente, é umbilical, tá? Tem aluno que insiste em colocar umbilical, umbigo, umbilical, cicatriz umbilical ou região mesogástrica, tá? Região umbilical, região mesogástrica. E na parte inferior eu tenho a região hipogástrica ou região suprapúbica, tá bom? Então, essa região bem do meio aqui, ó. Peguei o externo, desci, dividi em 3, eu tenho essa região do meio. Já nas regiões laterais, eu vou ter o direito e o esquerdo, né? E aí eu vou chamar de flancos essa região mediana, tá? Então, eu tenho flanco direito e o flanco esquerdo. A parte superior eu tenho hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, tá? Na parte inferior, eu tenho a região hipogástrica ou suprapúbica. E no lado direito, eu tenho fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Tá? Tem que dividir dessa forma. Então, a gente não vai ter, provavelmente, prova prática, né? Porque a gente não tem aula prática, não tem como dar prova prática. Mas eu poderia, por exemplo, pôr na prova, colocar essa imagem, colocar um estudo de caso e falar assim, no estudo de caso, o paciente, eu vou avaliar vocês sem a gente continuar a aula, tá? Isso daí depois eu vou explicar lá na frente, mas eu vou fazer a pergunta agora. Paciente apresentando região em dor, em região abdominal, a palpação em fossa ilíaca direita. O que poderia ser? Apêndice. Um paciente cirrótico, ou um paciente que está aguardando transplante de fígado. Daí difere o motivo, tá, gente? Porque pode ser por cirrose hepática, medicamentosa, enfim. Pode ser por hepatite, enfim. Hepatite C, no caso, ele não vai ser doador, tá? Receptor, ele não pode receber porque ele tem hepatite, mas se eu pegar um paciente com hepatite, ou se eu pegar um paciente que precisa de um fígado, e ele tem uma hepatomegalia, por exemplo, na onde eu deveria palpar esse paciente? Tem, gente? Lateral. Lateral, direito ou esquerdo? Aonde que o fígado tá? Vamos pensar. Nos dois lados? O fígado é bilateral? Sim ou não? Não. O fígado é unilateral, só tem um. Que lado que ele fica? Ele fica do lado do coração? Esquerdo. Lado esquerdo. Esquerdo? Lado direito. Esquerdo? Direito. Lado direito. Vamos para a imagem aqui. Vamos para a imagem. Isso, vamos aqui para a imagem. Ó. Coração tá aqui, ó. Lado direito não, tá vendo? Ó, lado esquerdo não, lado direito. Fígado. Lado direito. Então, se esse paciente tiver, por exemplo, um fígado aumentado, esse fígado eu vou conseguir palpar ele pela região lateral, né, pelo flanco e pelo hipocôndrio direito também, né? Então, eu tenho que pensar que cada região aqui, ó, vamos voltar. Cada região, ela me ajuda a avaliar o órgão que está lá atrás da pele, né? Então, quando eu vou avaliar hipocôndrio, o que eu tenho atrás? Quando eu avalio hipogástrico, o que eu tenho atrás? Quando eu falo de mesogástrico, o que eu tenho? Né? Mesogástrico é mais fácil, porque é só intestino, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso ter algumas hérnias, algumas alterações assim, desse tipo que eu consigo avaliar nessas regiões, né? Bexiga, útero, na região hipogástrica, apêndice na região inguinal direita, tá? Então é bem tranquilo por causa disso, né? Olha aqui, a gente vê todo o sistema digestório praticamente, né? Deixa eu adicionar. Acho que eu adicionei o Derkson. Não adicionei. Então a gente consegue ver, ó. Vamos pensar lá, o alimento vem pela boca, esôfago, estômago, e aí, ó, o estômago,
Do estômago, ele vai para o intestino, sofre influência de enzimas biliares, hepáticas, tudo. Depois ele cai no intestino delgado. No intestino delgado, inicialmente duodeno, jejum e ilho. No duodeno já começa a absorção né, começa a ter catabolização de macroproteínas, de macronutrientes, e aí depois a gente já começa a absorver. Disso vai para o intestino delgado, intestino fino inteirinho, depois vai para o intestino grosso. No intestino grosso, ele começa a absorção de água e sais minerais, e isso vai pela alça ascendente, transversa descendente, depois vai para a ampola retal, né? E aí a gente vai eliminar esse resíduo. Então, eu tenho que pensar que quando eu faço exame físico do abdômen, eu estou avaliando tudo isso aqui, ó. Tudo que tem aqui. Então, abdômen, fígado, por exemplo, um paciente com colite, né, um paciente com uma inflamação, alguma coisa eu consigo avaliar, um paciente com fígado aumentado. Não é normal a gente fazer, por exemplo, palpação de baço, né, a gente não fica palpando o baço, assim, sentindo o baço. Não é normal sentir o rim do paciente, mas eu consigo fazer o teste de palpação. E se esse paciente tiver alguma alteração, eu posso sentir o baço desse paciente, eu posso sentir o rim desse paciente. Então, a palpação, o exame físico do abdômen, ele é extremamente importante, porque a gente consegue avaliar os órgãos que estão ali dentro, tá? Essas estruturas. Então, cada estrutura, quando ele apresentar algum problema, vai me sinalizar alguma conduta em relação à minha prescrição de enfermagem, ao meu cuidado, tá bom? Tomem cuidado com isso, para a gente não esquecer essa importância, tá? Então, quando a gente fala de 4 passos propedêuticos, a gente entra na inspeção, na percussão, na ausculta e na palpação. Eu posso auscultar? Posso auscultar, onde tiver como auscultar. Eu posso palpar? Eu devo palpar. Então, quando eu palpo a região mesogástrica, eu vou estar palpando o intestino. Quando eu palpo a região hipogástrica, eu vou palpar a bexiga do paciente, né? Então, a gente tem que ter essa ciência na cabeça. Quando eu percuto, eu vou percutir essa estrutura aqui, ó, daqui, ó, onde eu tô com o mouse, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, vou descer para avaliar a região de intestino grosso. Mas eu não preciso avaliar só isso, eu tenho mais regiões aqui para poder percutir também, para poder auscultar. Então, eu tenho que aplicar cada passo propedêutico para cada estrutura, tá? Só que a gente não chega assim, já coloca o esteto, já vai palpando, já vai percutindo e já enxerga, né? Já observa o que o órgão quer sinalizar para a gente, porque não dá. Porque antes de chegar nessa estrutura, eu tenho a camada de pele, eu tenho a camada adiposa e eu tenho a camada muscular. Em cima da camada muscular, eu tenho aquela camada a fáscia, né? A fáscia que protege esse músculo, né? Então, eu tenho várias camadas até chegar nessa condição aqui. Então, dependendo do paciente, eu vou ter mais dificuldade ou mais facilidade para poder avaliar, tá bom? Então, se for um paciente magro, vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. E se for um paciente gordinho, igual eu? Mais difícil. Mais difícil. Mais difícil porque eu tenho mais gordura, eu tenho uma camada muito maior, né? Então, eu não consigo palpar corretamente esse órgão. Então, tem exames, tem passos propedêuticos que eu não vou conseguir executar corretamente. Na verdade, assim, eu vou fazer ele corretamente, mas ele não vai me dar um resultado real, porque eu não consigo chegar onde eu quero, tá bom? Por isso que é importante a gente dominar a técnica. Porque se eu tiver a técnica, a probabilidade de errar, mesmo com o paciente um pouco mais gordo, né, ou um paciente mais magro, independente do perfil do paciente, é mais difícil. Mas assim, eu já vi N histórias, tipo, não foi uma, não foram duas, de obstetra, ó, para vocês verem, obstetra de longa data, não saber, médico de longa data, não saber que a paciente estava grávida. Então, uma vez eu recebi isso, ninguém precisa citar nome, ninguém precisa falar nada, só ouve e quem souber do que eu tô falando, fica quieto, por favor, não fala, porque eu não tô contando o nome de lugar, de nada. Mas eu já trabalhei no hospital que chegou paciente transferida de outro lugar, de outro hospital, então transferiram a mulher pra gente. O paciente chegou, paciente com muita dor, mal-estar, muita dor, não conseguiu tratar no outro hospital, mandou pra gente, transferiu pelo SUS, transferiu, chegou. Quando chegou pra gente, isso porque ela já tinha passado por um monte de médico no outro lugar. Passou por clínico, por cirurgião, ninguém achou que a mulher tinha. Aí foi pra gente, pra clínica.
Quando chegou na clínica, passou algumas horas ou um dia, não sei, a mulher sentindo muita dor, de repente, quando foram avaliar, estava coroando o bebê. Ou seja, a mulher estava grávida. Agora me fala, por mais que ela seja gordinha, por mais que ela tenha um pouco, né, um aumento de densidade de pouso aí na região abdominal, será que a palpação foi feita corretamente? Será que foi feita a palpação profunda? Será que não, por que não pediram um ultrassom? Por que não auscultaram? Por que você está no final da gestação, você consegue auscultar também, né? Então a gente técnica, vocês não vão ter isso comigo, graças a Deus, vão ter com outros professores. Mas assim, eu posso palpar, por exemplo, o dorso do bebê para poder fazer a ausculta, né? Fazer o sonar, avaliar, né, a atividade cardíaca desse bebê. Então a gente tem que localizar o dorso do bebê para poder colocar esse sonar para poder sair o som mais fácil, para eu poder avaliar como que está essa qualidade de, né, cardíaca, de batimento cardíaco, está dentro do normal, se não está dentro do normal. Agora, vocês acham que uma paciente que passou por inúmeros enfermeiros, por inúmeros médicos, e chega dando à luz, vocês acham que ela foi corretamente assistida? Lógico que não. Não foi feito o básico do arroz com feijão de fazer exame físico corretamente, tá? Então precisa se fazer exame físico, tá, gente? Porque, olha, ela tem o útero gravídico, que é o que mostra aqui nessa imagem. Não é comigo também, em maternidade que vocês vão ter isso, assim, sei lá, saúde da mulher. O útero, ele é do tamanho de uma mão fechada, né? Você pega a mão assim, você fecha a mão, o útero ele tem esse tamanho. Só que quando a mulher está grávida, esse útero ele vai aumentando, ele vai tomando todo esse espaço aqui. Se ele toma todo esse espaço, ele está comprimindo o intestino, ele está comprimindo os órgãos, ele aperta a bexiga, por isso que mulher tem eliminação micciona, né? Sem querer, mulher grávida principalmente, qualquer coisa já está fazendo xixi sem querer. Gente, ele pode comprimir vasos próximo ao abdômen, que são mais calibrosos, mas que levam sangue para o coração, e a paciente pode apresentar síncope, desmaiar por causa disso. E como que não conseguiram investigar um caso desse? Entende por que é importante eu fazer o exame físico corretamente? E se o exame físico não me der uma informação correta, eu tenho que utilizar de recursos que eu tiver. Então, assim, um exame de ultrassom. Será que pediram algum raio-x? Não é indicado fazer isso. Provavelmente ninguém pediu um raio-x, vai que a mulher tinha um osso quebrado, ninguém pensou em alteração óssea, ninguém pensou em alteração de algum órgão para pedir um ultrassom específico de fígado, um ultrassom de abdômen, né, abdominal, ninguém pediu enfim, não foi feito nada, tomografia. Então a gente tem que pensar que o exame físico não substitui os outros exames, tá? Exame físico, ele não é exclusivo para definir diagnóstico, nem médico, nem de enfermagem, ele não é exclusivo. Tá? Pode ter outras coisas que complementam, e é para ter, porque o médico não pode chegar, por exemplo, em apendicite. Ele deveria pedir um exame para poder avaliar isso, porque senão você trata uma coisa e na verdade não é o que você tratou. A gente vê isso acontecer no dia a dia da profissão. Operou o apêndice, mas não era apêndice. Quando tirou o apêndice estava normal. O que era então? Isso pode acontecer. Então, exame físico não é exclusivo, tá? Para definir diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ter exames de imagem, exames laboratoriais e exame físico e clínica do paciente, tá? Porque às vezes o paciente não está sinalizando nada e ele está infartando. A gente já discutiu isso. Está super bem. Infartou. Não sentiu nada. A clínica dele justificava o infarto? Não. Então a gente não pode garantir que a clínica, garantir que o exame físico é padrão ouro para poder diagnosticar paciente. Tomem cuidado, tá? Porque às vezes vocês vão dominar os exames físicos, né? As práticas, as técnicas tão bem, e às vezes o médico vai estar lá batendo boca, falando que não é isso, e você tem ideia de que seja aquilo. A gente vai seguir conduta médica, mas às vezes é interessante até pedir para o médico solicitar um apoio. Às vezes o médico é um ortopedista que não conseguiu avaliar a clínica, pedir uma avaliação de um clínico, de um cardiologista. Às vezes o paciente é um paciente que precisa de uma avaliação cardio, então a gente tem que sugerir isso para o outro profissional, tá bom? Nada de a gente brigar, gritar. Não, a gente sugere, doutor, eu não estou achando isso legal, o senhor não gostaria que a gente chamasse um médico tal para poder vir avaliar sem compromisso? Então é interessante a gente ter essa visão, tá? Quando você discute isso com o médico,
e ele percebe que você sabe do que você está falando, você tem muito mais autonomia para trabalhar, porque ele não vai ficar te atrapalhando. E toda vez que você relatar um problema, ele vai acreditar em você, tá bom? Então, esse outro slide mostra que algumas estruturas tá bem mais limpo que aquele anterior, né? Então, fígado, intestino, bexiga, útero, tá? Baço aqui, o rim aqui, ó, só que não tá mostrando. Então, eu consigo palpar, tá mostrando aqui, ó, o rim, tá mais pra cima. Mostrando aqui o rim, só um, não tá mostrando o outro. Então, tudo isso eu vou conseguir tentar avaliar quando eu for fazer a aplicação dos passos propedêuticos, tá bom? E como que eu vou fazer isso, né? Inicialmente, a gente vai fazer o primeiro passo, que é o padrão, sempre de primeiro é fazer a inspeção, né? Então, eu inspeciono esse paciente, eu olho esse paciente, eu uso a visão, né? E aí, depois, eu posso pedir para ele respirar, para movimentar as estruturas, para poder fazer a inspeção dinâmica. Então, na inspeção estática, a estrutura do abdômen vai estar parada e eu vou olhar se tem alguma alteração ali, tá? Então, algumas posições, por exemplo, que causam mais dor, que causam alteração da pressão arterial. Tem paciente que, dependendo do lado da posição que ele altera. Eu tenho que tomar cuidado em relação a isso, porque às vezes é compressão de um vaso importante, às vezes é um problema ali, uma estrutura que está comprometendo, né, a fisiologia desse paciente. Se o paciente estiver, por exemplo, num decúbito de decúbito lateral direito, por exemplo, e ele só ficar deitado nesse lado, muito provavelmente eu tenho que pensar, julgar que ele está protegendo o lado oposto. Então, assim, se ele está decúbito lateral direito, por que ele não vira para o esquerdo? Porque provavelmente ele vai sentir dor se ele virar. Então, alguma coisa eu posso ter ali. Posso, tá, gente? Às vezes não tem nada. Então, eu tenho que avaliar essas posições, os decúbitos, para saber se eles estão diretamente relacionados com a dor ou não, tá? A gente comentou da escala de dor lá atrás com vocês. Tanto que a unidade 3.3 é dor, e eu não vou falar dela porque a gente já falou em sala de aula, né? Então, assim, a escala de dor é extremamente importante, por isso que ela está em todas as anotações de enfermagem, os prontuários, né? Justamente por causa disso. E eu preciso saber fazer esse critério, né? Excluir se tem alguma relação com doença ou não. Tipos de abdômen, eu preciso avaliar esses tipos de abdômen, então eu vou mostrar mais para baixo para vocês, para entender como que é esse abdômen. Porque se esse abdômen for abaulado, se esse abdômen for um abdômen ascítico, eu já consigo fazer correlação com outras doenças, tá? Ou às vezes é um abdômen normal, né? Abdômen flácido normal, e eu sei que não tem nada. Esse abdômen pode ter cicatrizes, pode ter manchas, e aí eu já consigo inferir sobre cirurgias anteriores, sobre tratamentos anteriores, tá? Então, antigamente, quando a gente vai pegar muito paciente assim, né? As cirurgias de abdômen eram aquelas cirurgias radicais, né? Então, assim, você vê que tinha uma cicatriz, né, na região umbilical que pegava lá da região hipogástrica, né, e depois descia até região suprapúbica, e da região gástrica, mesogástrica, descia tudo. E você vê na cicatriz umbilical, toda a cicatriz, região inteira ali do abdômen com uma cicatriz. E você fala, nossa, às vezes o problema do paciente era um negócio de nada. Mas hoje ainda existe muita gente que faz isso, né? Mas hoje tem novas técnicas, hoje a gente tem cirurgia, a maioria das cirurgias abdominais são por vídeo, não são radicais, então a gente não tem esse tanto de cicatriz mais. Mas às vezes o paciente nem se relatou lá quando você fez entrevista com ele, quando você fez o exame físico, a anamnese, a investigação, ele não falou nada, porque ele nem lembrava daquilo. Ele operou aquilo quando ele tinha 20 anos, hoje ele tem 70, 80. Então, você olhou lá e você percebeu. Aí você fala, olha, seu João, isso daqui, o que que é? Ah, uma cicatriz. Eu tinha uma hérnia. Ah, teve uma massa que cresceu, aí o médico tirou, enfim. E aí você já consegue fazer inferência sobre isso, tá? Avalie a condição da pele também, condição dos anexos, dos pelos, a distribuição, se tem manchas, se tem lesões, se são lesões escamosas, o tipo de mancha, se é micose, se não é micose, enfim.